Esse último cântico, ele é muito especial, a letra dele é maravilhosa. E eu queria deixar esse desafio para os irmãos, que a gente não se esqueça de que é por causa de Jesus, que foi até aquela cruz, que nós estamos aqui. Então não importa o que esteja acontecendo, não importa se está tudo bem, não importa se está tudo ruim, não importa, não importa. Nós estamos aqui porque Jesus nos amou, nos ama, nos amará sempre. Nós estamos aqui porque Jesus foi até aquela cruz e isso é mais do que suficiente. Você tem essa alegria no seu coração? Porque é isso que tem que dirigir as nossas vidas. É o que Jesus fez por nós. Amém? O Emerson falou rapidamente aqui, mas eu quero reforçar com os irmãos uma revelação que o pastor Paulo teve. Se eu entendi bem, foi essa noite, de sábado para domingo. E ele colocou na celebração, no culto da manhã, e se eu conseguir pegar bem, diz assim: o inimigo tem roubado a identidade de alguns irmãos. E sabe como que o inimigo tem feito isso conosco? Nos distraindo agora aqui, enquanto estamos cultuando a Deus. Fazendo com que a gente tenha sono. Fazendo com que a gente se distraia. E muitos acabam dormindo aqui e perdem aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, não se deixe vencer por essa cilada do inimigo, amém? Não se deixe não se distraia. Não se distraia porque o ventilador ligou ou desligou. Não se distraia porque uma luz acendeu ou apagou. Não dorme não. Pede para Deus falar com você. E deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês que estão aqui já fazem parte do grupo de oração que foi montado ontem? Levanta a mão bem alto para eu ver. O relógio de intercessão. Levanta a mão bem alto para eu ver, por favor. Tem muitos irmãos que ainda não estão no grupo. Se você ainda não está nesse grupo, entre. Porque esse grupo que foi montado ontem tem tudo a ver com aquilo que nós vamos pregar hoje aqui. É um grupo onde nós estamos mobilizando a igreja em oração 24 horas por dia. E cada um de nós aqui vai dedicar pelo menos meia hora de oração. Então, se você ainda não recebeu o link para se inscrever nesse grupo, conversa lá na sua corda. Manda mensagem lá e pede para alguém te mandar, se não chegou lá ainda. Ou se não, atenta lá para o grupo da sua corda. Porque foi distribuído para todos os líderes, para todas as cordas. E se inscreva. E coloca lá qual horário você vai orar. Você vai perceber que assim que você se inscreve, tem a lista com as 24 horas e quem está orando. Nós vamos estar mobilizados em oração. Amém? Você quer fazer parte desse grupo? Que ora, que intercede? Eu espero que você já queira agora. Mas se por um acaso você tem uma dúvida, se eu devo ou não estar, ao final dessa palavra você vai ter certeza que você deve estar. Ah, mas grupo é complicado. Silencia ele lá e deixa. Só abre ele a hora que você for orar para você pegar os motivos de oração que estão lá. Você não precisa ficar vendo aquele monte de mensagem. Silencie o grupo. O importante é você estar lá, saber pelo que orar e orar. Porque assim nós seremos cada vez mais uma igreja forte. Amém? Amém? Abre sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Os irmãos estão me ouvindo bem agora? Ficou bom o som? Está chegando para todo mundo? Amém? Amém? Meu amor, você está me ouvindo bem? Joia. Se meu amor está me ouvindo bem, eu já estou feliz já. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Vou repetir: Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas, vou repetir, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Feche seus olhos um pouquinho. Pede para Deus falar com você. Pede para o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pede para Ele, simples assim, fala para Deus, fala comigo. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e que nós sabemos que é viva, poderosa e eficaz.
Teu Espírito Santo, que habita em nós, fale a cada um de nós agora, de forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é quando a esperança parece ir embora. Quando a esperança parece ir embora. Presta atenção numa coisa. Luta faz parte da nossa vida. Não existe viver no mar de rosas. Isso não existe. Lutas fazem parte. E as lutas vão testar a nossa fé. E isso não é privilégio nosso. Isso já acontece há muito tempo com a igreja, desde o início da igreja. E nesse texto que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo já relata isso. Que eram tantas tribulações, tantas lutas. Então a gente tem que entender isso. E não podemos ter medo, não podemos fugir das lutas. As lutas vão vir sobre as nossas vidas. E vão fazer com que a nossa fé seja provada. E muitas vezes, muitas e muitas vezes, a esperança pode parecer que foi embora, que não há mais esperança. E hoje nós vamos aprender como que a gente deve agir diante dessa situação, diante dessa circunstância. De que vamos ter lutas, de que a nossa fé vai ser provada, que muitas vezes vamos nos sentir sem esperança. Mas a palavra, de forma tão graciosa, nos ensina o que a gente deve fazer. E aí tem algumas coisas que a gente pode aprender com esse texto. A primeira delas, vamos ler de novo os versos 3 e 4. Acompanha comigo de novo aí na sua Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Perceberam como é que é o ciclo da história, o ciclo da vida nesses dois versículos? Eu vou enfrentar tribulações. Você vai enfrentar tribulações. Mas nós temos um Deus, que é o Deus da consolação. Você crê nesse Deus? Você crê mesmo, verdadeiramente nesse Deus? Porque é isso que vai nos ajudar a sustentar. E nós precisamos entender que as tribulações que a gente enfrenta, Deus tem um propósito para isso. Não é à toa que você vai enfrentar a tribulação. Não é sem motivo. E Paulo deixa bem claro aqui o motivo. Acompanha de novo ali comigo. O verso 4. Para que, no meio do verso 4 ali, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Deus está preparando cada um de nós aqui para podermos ajudar outros que estão enfrentando tribulações. A gente tem que entender isso. Deus está capacitando, está treinando cada um de nós aqui
Sabe por que aquela luta que você está enfrentando? Creia no Deus da consolação. E lembre-se disso que está aqui na palavra. Eu estou enfrentando isso, mas eu estou sendo treinado. Porque alguém vai precisar de ajuda. E eu serei a pessoa que vou ajudar. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você estamos na nossa tribulação, Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. Quem já recebeu apoio, ajuda de outra pessoa, que já enfrentou uma situação semelhante à sua, ou mesmo que não tenha experimentado uma situação semelhante à tua, mas ela está lá, ela apareceu, ela se colocou ao seu lado, ela te ajudou, ela te apoiou, ela te sustentou. Quem já recebeu isso? Quem já recebeu hoje? Põe a mão bem alto, porque isso é testemunho para a vida da igreja. Está vendo como é que funciona? E se você está aqui, é porque de alguma forma você venceu essa tribulação. Ou talvez até você pode estar enfrentando essa tribulação ainda. Mas a grande questão é essa, é como que Deus age. Então não se esqueça que a sua luta te capacita para ajudar outros a vencer as suas tribulações. E é assim que Deus age. Essa é a forma de Deus trabalhar. Então não vamos ter medo disso, não vamos ter medo de encarar essas tribulações. Mesmo que muitas vezes o chão pareça sair debaixo do nosso pé. Alguns anos atrás, estava aqui em Marília, de repente chega uma notícia. Toca o telefone, eu não me lembro bem quem que ligou. Eu toco o telefone. Minha mãe com AVC internada no hospital. Como que você acha que se sente numa situação dessa? Ela lá em São Paulo. Eu, mais 2 irmãos, pegamos um ônibus aqui, saímos correndo lá para São Paulo. Sabe aquele monte de sentimento que fica no nosso coração? Meu Deus, e se eu chegar lá minha mãe já tiver morrido? Meu Deus, será que vai ter sequelas nisso? Como que vai ser a vida da minha mãe daqui para frente? Sabe essas lutas que a gente vai enfrentando? Será que Deus está cuidando mesmo? Mas Deus é minha mãe. Mas nós temos que crer no Deus da consolação. E aí a gente recebe ligações de apoio, de oração. Estamos juntos. E vencemos aquela luta. E chegamos no hospital. E pudemos ver a minha mãe. E com a graça de Deus está conosco até hoje. Só que às vezes a gente não tem esse final feliz. Às vezes as notícias não são tão boas quanto essa. Por isso a gente tem que entender que as lutas estão aí. Mas não se esqueça, Deus está te treinando. Essa experiência serviu de treinamento para mim, porque foram algumas horas até chegar lá no hospital. De orar, de confiar em Deus, de pedir para Deus fazer um milagre, de saber que tinha que ir lá. E isso ajuda a fortalecer outros irmãos que enfrentam lutas. E aí eu vou usar esse exemplo de novo, porque ela está aqui, está ali, está sentada. Ninguém mandou agora, que é minha amiga, né? A Fernanda.
Um dia eu tive que ir no hospital para vê-la. E eu olho para ela hoje, mal dá para reconhecer a pessoa que eu vi no hospital. E sabe uma das coisas que ela falou para mim? Que eu ia lá e ficava contando história e dando risada com ela. Lembra disso? Porque eu tinha que levar alegria para lá. Eu não aguentava mais ver o marido dela chorando, desesperado do meu lado. Eu chegava lá e eu vi uma mulher quase morta. E foi assim que Deus me ajudou de alguma forma a ajudá-los. Eu levei um pouco de alegria para eles. Claro que eu levei a oração, eu levei o estímulo na fé, tudo isso. Então lembre-se, a luta vai fazer parte da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Mas deixa Deus te treinar com isso. Agora, para Deus nos treinar verdadeiramente com isso, a gente tem que partir para um segundo ponto. Vai lá comigo no verso 8 e 9. Volta lá para a palavra, lê comigo o verso 8 e o 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Para a gente vencer, para a gente ser treinado, capacitado a partir das nossas tribulações, com o consolo que só Deus pode nos dar, nós temos que crer em Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Paulo, o cara que foi apedrejado e jogado como morto fora da cidade, Paulo, que sofreu naufrágio, e que não morre no naufrágio e leva uma picada de uma víbora, e aí as pessoas falam: olha só, livrou de lá, vai morrer agora aqui. A confiança tem que estar em Deus, a nossa fé tem que estar em Deus. Para de confiar em você mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo, porque com certeza eu vou tropeçar a hora que eu sair por aquela porta. Maldito homem que confia no... Vamos parar com isso. A nossa confiança tem que estar em Deus. A minha confiança não pode estar na minha inteligência, no meu conhecimento. São só ferramentas que Deus vai usar de alguma forma. A minha confiança não pode estar na minha força. A minha confiança tem que estar em Deus, que tudo pode. Por isso que a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem que é que te fortalece? É Deus, e só Deus. Portanto, meus irmãos, vamos entender que lutas virão, tribulações virão, mas Deus transforma isso em treinamento nas nossas vidas, para a gente poder abençoar e ajudar outras pessoas. E enquanto nós estivermos enfrentando essas lutas, que a nossa fé, a nossa confiança esteja em Deus. Faça o que Deus manda, obedeça a palavra de Deus, creia no poder de Deus, e Ele vai fazer o melhor para todos nós. E isso vale para qualquer coisa, meus irmãos. Para doença,
para as dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, dificuldades de relacionamento, seja no casamento, pais e filhos, entre irmãos, seja lá o que for. Esse é o princípio que vale para a nossa vida, em tudo. Não tem outra alternativa. Por isso que Paulo fala aqui, porque nós cremos um Deus, e o exemplo que ele dá aqui é um Deus que ressuscita mortos. Se necessário for, Deus vai ressuscitar. Temos que crer que esse é o mesmo Deus que não muda desde ontem, não muda hoje e não vai mudar nunca. É nesse Deus que nós cremos? Ou nós cremos em nós mesmos? E em terceiro, vai comigo para o verso 10 e 11 agora. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, que continuará a livrar-nos. Percebe? Paulo está deixando bem claro que a esperança dele está em quem? Em quem que ele está declarando a confiança dele aí? Em Deus. Que ele vai continuar nos livrando. Agora olha o que ele fala. Verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Agora entra o papel da igreja. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. Igreja de Corinto. Ou seja, hoje, como texto sagrado para nós da Bíblia, está escrevendo para nós também. E Paulo está deixando aqui bem claro que a confiança, a esperança dele está em Deus. Ou seja, vai ter tribulação? Sim ou não? Sim, vai ter. Como que nós vamos reagir a essa tribulação? Crendo que Deus está nos capacitando, nos treinando, nos preparando para ajudar outros. Como a gente vence essa tribulação? Tendo fé em Deus e não em mim. E aí, Paulo entra. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Olha a importância da igreja nesse processo todo de Deus, tratando, cuidando das nossas vidas, onde nós ajudamos uns aos outros. A importância quando Paulo fala, percebam que é, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Por isso nós temos que orar uns pelos outros. Porque enquanto nós estamos enfrentando essas lutas, essas tribulações, a oração do povo de Deus a nosso favor faz toda a diferença. E aí ele termina: assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Você está enfrentando luta? Sim ou não? Quem está enfrentando luta? Quem enfrenta luta aqui? Eu enfrento muitas. Cada um de nós está sendo desafiado a colocar a sua luta para a igreja orar. Agora creia que a sua luta está te capacitando para ajudar outros. E deposite toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus. Enquanto isso,
nós como igreja estaremos orando juntos uns pelos outros. Sabe por quê? Porque a cada resposta de oração que nós obtivermos, nós estaremos dando glória a Deus pela ação dele no nosso meio. E teremos testemunhos para dar por tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Você crê nisso? Então você é desafiado a fazer parte conosco, como igreja, como um corpo que se une em oração para ajudar aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades. A grande verdade, meus irmãos, é que a chance de nós sermos consumidos pela nossa correria a partir do momento que saímos daqui é tão grande que a gente não vai se lembrar disso. Mas eu conclamo vocês, eu desafio cada um aqui. Vamos nos colocar como esse grupo, esse corpo, a igreja que ora um em favor do outro. E vamos ver os milagres que Deus vai fazer. Porque sempre estarão entrando pessoas aqui dentro, novas, com novos problemas, com novas dificuldades, com novas tribulações. Sempre nós estaremos enfrentando tribulações. E sempre nós estaremos um ajudando o outro, orando um pelo outro, e todos juntos confiando em Deus. Isso é igreja. Igreja não é vir aqui, que nem o Emerson falou no domingo, como a gente tem essa tradição. A igreja é encararmos a vida, encararmos as tribulações, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, depositando a nossa confiança em Deus, e orando, investindo tempo, orando uns pelos outros, e vendo os milagres de Deus, dia após dia. É isso que você quer para a sua vida? Se coloque de pé. Baixe sua cabeça um pouco. Relembre o que foi falado aqui agora. Eu repeti pelo menos umas 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Relembre agora o que foi falado e fala com Deus. Qual é a decisão que você vai tomar agora, daqui para frente? Agora é hora de você falar com Deus. É você com Deus. Não deixe com que o seu irmão, a sua irmã perca a identidade. Não seja você um instrumento nas mãos do diabo para atrapalhar o seu irmão agora. Fale com Deus. O Espírito Santo vai falar com você agora. O que é que você tem que fazer? As lutas estão aí? Claro que estão. São difíceis de enfrentar? Sim, são muito difíceis. E Paulo deixou isso bem claro, que isso acontece. Agora você, eu, cada um de nós aqui, nós vamos ter coragem de falar para Deus: Deus, eu estou aqui. Já que tem a tribulação, me consola e me prepara para ajudar outros. Você vai ter coragem de falar agora: eu vou viver pela fé,
Eu vou parar de dar murro em ponta de faca, achando que eu resolvo tudo, que eu posso, que eu consigo, que eu sei. E vou confiar em Deus. E vou fazer a vontade de Deus. Vou me submeter à palavra de Deus. E mais que isso ainda, você vai ter coragem de falar para Deus agora: eu vou ajudar os meus irmãos. E vou começar fazendo isso, orando por eles. Porque a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram.